pessoal, depois de termos definido o conceito de matéria, vamos ver aqui a classificação da matéria. Então, a matéria, que é tudo aquilo que tem massa e que ocupa um lugar específico no espaço, nesse caso tem volume, ela está subdividida em dois grandes grupos. Temos as substâncias e as misturas. Então, vamos definir primeiro substância. O que seria substância? Substância é todo o elemento químico. Os elementos químicos nós conseguimos observar na tabela periódica. Depois temos as misturas. Mistura é a junção de duas ou mais substâncias cujos os componentes que se envolvem nessas misturas permanecem inalterados. Nesse caso, não mudam as suas propriedades quando há uma mistura de duas ou mais substâncias. As substâncias, elas têm dois tipos de substâncias. Temos as substâncias simples e temos as substâncias compostas. Uma substância simples é aquela em que só tem átomos de um único mesmo elemento. Então, se eu tiver, por exemplo, o H2, que é o meu hidrogênio, ali é uma substância simples, porque se formos a ver aqui, nossa composição, só temos átomos de hidrogênio. Se eu tiver também exemplo de H2, que é oxigênio, é uma substância química, mas só com átomos de um único mesmo elemento, que nesse caso é o oxigênio. Então é uma substância simples, porque é formada só por átomos de um mesmo elemento. Também podemos ter outro exemplo. Podemos ter o cloro. O cloro também é uma substância simples, porque também é só formada por um e único elemento químico. Se eu tiver outro exemplo de quê? Potássio. O potássio também é uma substância simples, porque também, se formos a ver, é formado por só um e único elemento químico. E aqui só temos átomos do próprio potássio. Então temos vários outros exemplos de substâncias simples que podemos observar na tabela periódica. Então, temos também as substâncias compostas, que vão ser formadas por mais de um elemento químico. Nesse caso, não é uma mistura, é apenas às vezes uma reação em que participam, por exemplo, um elemento químico com um outro elemento químico para formar, por exemplo, o monóxido de carbono. Esta é uma substância composta, porque na sua composição temos átomos de carbono e também temos átomos de oxigênio. Poderemos ter também um outro exemplo do H2O, que é a nossa água. A nossa água é uma substância composta, porque se forem a ver, participou daqui o hidrogênio e o oxigênio para formar o H2O. Houve uma reação em que tivemos átomos de hidrogênio a reagir juntamente com átomos de hidrogênio, então formou o H2O. Podemos ter aqui também o ácido clorídrico, que é uma substância composta, porque dentro da sua composição tem não só átomos de hidrogênio, mas também temos aqui átomos de cloro. Então, depois de termos visto a definição de substância e os dois tipos de substância que existem, vamos ver misturas. Mistura, eu já disse que é a junção de duas ou mais substâncias. Então, nas misturas poderemos encontrar as misturas homogêneas, que durante essa mistura não dá para distinguir os componentes que participaram da mistura. Nas misturas homogêneas só teremos uma e única fase. Teremos uma e única fase. Não dá para distinguir os componentes que participaram dessa mistura. E também temos as misturas heterogêneas. As misturas heterogêneas, elas têm mais de uma fase. Quando acontece uma mistura heterogênea, nós, ao observarmos a mistura, vai dar para diferenciar que, olha, aqui temos componentes do elemento X e componentes do elemento Y. Então, é uma mistura que tem mais de uma fase. Nesse caso,
dá para distinguir, dá para diferenciar os componentes ou os elementos químicos que participaram dessa mistura. Exemplo, se eu juntar água e açúcar dentro de um copo, eu vou conseguir distinguir que aqui nesse copo há o H2O e também existe o açúcar. Nesse caso, dá para distinguir os dois elementos químicos que participaram dessa mistura, porque açúcar e tanto a água são elementos químicos. Então, vai dar para distinguir os componentes, enquanto que se eu tiver uma mistura homogênea, eu não vou conseguir identificar os componentes que participaram dessa mistura. Por exemplo, se eu tiver num copo juntar H2O e vinagre, aquele transparente, nós não vamos conseguir distinguir que, olha, aqui participou o H2O e o vinagre, porque os dois elementos químicos têm a mesma cor, têm a mesma propriedade. Nesse caso, eu não vou conseguir identificar ou não vou conseguir distinguir que aqui participou o elemento Y e o elemento X. Então, são chamadas misturas homogêneas, aquelas que não conseguimos identificar os componentes que participaram.